Meritíssima, a todos presentes nessa corte. Antes de começar a expor os motivos e fatos pelos quais temos certeza que os réus devem ser absolvidos, gostaria de lembrar aos senhores uma passagem da Constituição. É o artigo 5º, inciso 38, que dá ao cidadão julgado o direito de ser julgado pelos seus semelhantes, para que não possam ser injustiçados e sim julgados, de acordo com suas convicções e suas consciências. Poderíamos ter aqui, nesse tribunal, no lugar dos senhores, advogados, magistrados, operadores do direito, mas não. O júri é composto pela sociedade, para que membros da sociedade possam aferir a justiça e não a vingança, como defende a promotoria. O que queremos dizer com isso, senhores? Que há 2 pesos e 2 medidas. Não podemos acusá-los de assassinos, falar que mataram por motivo torpe ou fútil. O que leva alguém a cometer um assassinato é a ganância, a vingança, o ódio. Não é o caso desses senhores. Não houve ganância porque não havia nenhum bem material dentro da caverna. Não havia vingança nem ódio, pois eles eram amigos de trabalho, trabalhavam juntos. O que houve ali, senhores, foi um estado de extrema necessidade. E eu peço aos senhores que atentem com particularidades nesse caso. E eu passo a palavra agora ao advogado de defesa, Mancuso. Boa noite, senhores jurados. Boa noite, meritíssimo, aos colegas da acusação. Antes de começar, eu gostaria de citar alguns fatos que a acusação falou, ficou meio contradizente, meio confusa, que começou pelo prazo dado pelo médico. O médico, ao dar o prazo pelo rádio, disse claramente que se eles não se alimentassem, não iriam sobreviver. Ele não disse que eles poderiam sobreviver, ele não deu essa possibilidade. Isso acabou totalmente com a esperança daqueles homens. Eles disseram também que esses homens entraram com comida dentro da caverna, não entraram com nada. Eles entraram completamente sem estoque de nada. Então, a escassez de alimentos começou a partir do momento que desmoronou a caverna. Eles também disseram que estes homens inventaram a história. Eles não criariam provas contra eles mesmos. Se eles fossem dizer alguma coisa, eles inventariam que Roger teria padecido e morrido e eles se alimentaram do corpo morto. Eles não teriam falado o que eles falaram. Eles só falaram a verdade, o que realmente aconteceu, senhores jurados. Crime cruel? Surgiu a ideia de morte porque era a única chance deles. Eles estavam morrendo de fome. E ao ouvir o médico dizer que eles não sobreviveriam até serem resgatados, foi a única coisa que restou para eles. Sobreviver ou sobreviver. Esses homens, eles ofereceram a vida deles num jogo. Eles deram a vida deles, eles puseram a vida deles na mesa. Está aqui. Se eu perder, eu morro para servir de alimentos para vocês. Mas se eu ganhar, um de vocês vai servir de alimentos. Então, eles se puseram num estado de herói. Eles se puseram a vida deles para tentar salvar a vida deles ou a dos outros. Eles não hesitaram em pôr a vida deles num jogo. A contradição da defesa. Eles questionaram no primeiro momento se foi Roger que pegou o rádio e havia proposto o acordo. E depois disse que foi Roger e que ele havia desistido. A defesa se contradiz nesse ponto. A acusação, desculpa. Estado de necessidade. Eles disseram que esses homens não estavam em estado de necessidade. O que eles consideram estado de necessidade e o que os senhores consideram? Eles citaram o artigo 24, mas não explicaram o artigo 24 do Código Penal. Eu vou citar e explicá-los para os senhores. Primeiramente, o artigo 23, né? Não há crime quando o agente pratica o fato em inciso 1º, estado de necessidade. E o que é o estado de necessidade? Aí vem o artigo 24 do Código Penal. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual. Qual era o perigo atual? A morte por fome. Até o próprio médico disse que se eles não comessem, iriam morrer. Que não provocou por sua vontade. Não foi vontade deles. Foi contra a vontade deles a caverna desabar. Foi contra a vontade deles. Então eles não provocaram o fato por vontade própria. E nem podia de outro modo evitar. Eles não seriam resgatados a tempo de sobreviver sem comida. Então eles não podiam evitar de outro modo
direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não eram razoáveis de exigir. Não havia razoabilidade de exigir o sacrifício de nenhum deles. Era a única chance, eles iam morrer de fome. As autoridades, naquele momento, se negaram a falar. A acusação cita também o fato do avião. Aquele avião, ao cair no gelo, nas cordilheiras, havia água. E quando há água, a nossa chance de sobreviver sem comida aumenta e muito, mas sem água não há chances nenhuma. Eles citaram direito natural. Se a gente nem começou a defesa, eles já citaram que a gente ia falar do direito natural. Nós não viemos aqui defender isso. Nós viemos defender a justiça. Havia pressão psicológica naquele momento, pois eles estavam num ambiente totalmente erro. Eles estavam ali, sem luz, porque era uma caverna fechada, a única passagem de luz foi obstruída, sem água e sem comida. Imaginem como ficou a mente desses homens e a mente de Roger naquele momento. Eles não tinham no que pensar, eles só pensavam na sobrevivência, em ver a família deles. Cada um pensava na própria família e na própria sobrevivência. E foi nesse momento, pensando na família, que eles deram a vida deles no jogo, mas saíram sortudos, né? Infelizmente, Roger teve a sorte adversa. A acusação também cita que o crime foi cruel, que o crime foi bárbaro, mas eles não citam nenhum fato. Eles se baseiam em suposições. Ele se baseou em que esse pode ter atacado uma pedra, aquele enforcado, e supôs. Ele não disse concretamente como aconteceu o crime. A acusação é confusa ao falarem. Homicídio qualificado, eles tentam colocar esses homens como assassinos. Assassinos, eles não mataram por nenhum motivo de ganância, de ódio, de raiva. Eles não mataram por nenhum desses motivos. Eles tinham que sobreviver e o único modo era aquele. E como o próprio juiz Ken cita, que se fosse um dos jurados ou o próprio chefe do executivo, ele liberaria esses homens. Mas no papel deles, como é o papel desses senhores, de acusar, eles têm que acusar, porque é a função deles. Senão eles mesmos eles creem que esses homens são inocentes, mas eles têm que cumprir o papel deles, que é de acusar. Gostaria de falar também que o contato radiofônico era a única esperança desses homens, e essa esperança foi lhes negada, ao partir do momento que quem estava lá fora se omitiu. E eu vou passar a palavra agora ao meu colega Guilherme. Ele vai falar da importância dessa comunicação, como a comunicação pode ajudar a mudar o rumo de toda uma história, a salvar uma vida. Boa noite, excelentíssima juíza de direito. Boa noite, meus caros companheiros de acusação. E aos senhores, né, com esse papel tão importante, que é decidir o futuro dessas pessoas. Essas pessoas que são pais de família, que na verdade são sobreviventes, não são assassinos. Então, eu gostaria de chamar a atenção dos senhores para um tema de suma importância na nossa sociedade, que é o diálogo. Então, vou citar alguns exemplos. Vou fazer melhor, vou contar uma coisa em particular que eu estou vivenciando. Meu pai encontra-se na UTI, né, há mais de 20 dias, com uma pneumonia muito forte. E eu gostaria de passar para os senhores o quanto é importante, né, o apoio da família, o apoio das pessoas que mandam mensagem para vocês, né? Aquelas pessoas que falam: Guilherme, vai dar tudo certo, cara, fica tranquilo, seu pai vai sair dessa, né? Aquele momento que você fica, né, acordado com ele, esperando uma notícia do médico, e uma pessoa te liga e fala: Guilherme, vai dar tudo certo, creia em Deus e vai dar tudo certo. Então, uma palavra, um diálogo, é muito importante, porque através do diálogo, homens se unem e homens se separam na sociedade. Uma palavra de amizade, uma palavra de motivação, pode salvar vidas, ou não, ou o silêncio pode causar a morte. Então eu gostaria de citar o exemplo dessas pessoas aqui, dessas vítimas, dessa fatalidade, que hoje aqui estamos vivenciando. Pois sim, senhores, o que estamos vivenciando aqui é uma fatalidade, né? Então, os exploradores estão ali naquela caverna
por mais de 20 dias. Então, a única esperança deles, né, imagine os senhores, por mais de 20 dias presos naquela caverna, sem água, sem luz, como meu companheiro citou aqui, a acusação citou também. Então, a única esperança que eles tinham ali, a única esperança, o fio de luz que eles tinham, era esse contato radiofônico. Eles falaram, eles vão dar um jeito de tirar a gente daqui, eles vão resolver, o pessoal está lá fora, tem toda uma comoção, tem todo um grupo de salvamento. Então, o Roger, através do seu primeiro contato, importante dizer que o primeiro contato, pergunta aos médicos. Gostaria de citar que eles falaram com o médico, operador da medicina, médico que tem total instrução para dizer sobre a saúde humana. Então ele faz o primeiro contato. Doutor, esse prazo que o Ministério Público deu equivocadamente de 10 dias, como você pode dar um prazo se não dá para você esperar? Dá para você esperar um prazo de 10 dias. Se tem um mau tempo, se tem uma tempestade, então já é um prazo equivocado do Ministério Público. 10 dias. Como que eu posso sobreviver durante esses 10 dias? Não, do jeito que vocês se encontram, sem comida, vocês não durar mais alguns dias. Senhor, o que vai acontecer com a gente? Doutores, o que vai acontecer com a gente? O doutor informa, isso está nos autos, está no caso, nos fala. Vocês vão morrer. Então, a esperança daquelas pessoas que estavam ali diminuiu totalmente. Eles falaram, meu Deus, vamos morrer. Temos que fazer alguma coisa. Nós temos que tomar uma providência uma providência rápida. O que podemos fazer? Não tem nada para ser feito. Então, Roger, como líder dessas pessoas, Roger era um amigo. Essas pessoas se reuniam no final de semana. Essas pessoas, os filhos estudam na mesma escola. Como que alguém pode acusar essas pessoas de assassinato, sendo que eles são amigos de colega? Todos nós aqui temos amigos de colega, saímos de casa para batalhar pelo pão de cada dia. Então ali, todos eles estavam no mesmo barco. Então o Roger toma a iniciativa e fala por eles e por si próprio. Doutores, se fizermos o uso da carne humana como alimento, podemos durar mais esses 10 dias que o Ministério Público dá para a gente? Então ali, o Ministério Público fala, sim. Então agora imagine aquelas pessoas que estão daquele jeito ali, querendo voltar para suas famílias, querendo ver suas esposas, querendo ver seus familiares. O que eles poderiam fazer? Eu pergunto aos senhores. A acusação informa que eles têm um outro jeito para sair daquela situação. Agora eu gostaria de perguntar para eles, o que eles vão fazer? Se ali o Estado tivesse intervido e falando assim, meu amigo, não tinha intervido. Se o Estado tivesse feito o que fizeram, o que estão fazendo comigo, Guilherme, mantenha calma. Caros companheiros, permaneçam firme. Vamos dar um jeito de tirar os senhores daqui de dentro. Vamos dar um jeito de tirar vocês daqui de dentro. Permaneçam firmes. Não façam essa loucura. Pois bem, para alguns pode ser loucura, pode ser qualquer outra coisa. Mas para eles ali, era a única coisa que tinha a ser feita. Era a única coisa que eles acharam que poderia ser feita. Então eu pergunto aos senhores, se ali o Estado tivesse falado, permaneçam na fé, companheiros, vamos dar um jeito de tirar os senhores daí de dentro. Vamos dar um jeito. E eu chamo os senhores como mais um exemplo. Vamos esquecer os casos do Poder de Caverna. Aquela criança que tem 14 anos de idade, que com seu namoradinho, aquela menina que engravida, descobre que está grávida aos 14 anos de idade, sem estrutura nenhuma familiar, sem estrutura nenhuma psicológica, sem estrutura nenhuma emocional. Olha só como é importante o diálogo, a palavra, olha só como é importante. Se aquele pai abraçar aquela criança e falar assim, filha, vamos criar esse filho, essa criança vai nascer. Agora, se aquele pai chegar para ele e falar assim, minha filha, não quero saber de você, essa criança vai morrer. Então, veja bem como é importante o contato. O Ministério Público virou as costas para os exploradores de caverna. Não podemos julgar essas pessoas. Doutor, não podemos julgar. Seu tempo. Eles não são assassinos. Doutor, a palavra, a réplica.